Olá pessoal, bem-vindos à aula sobre teoria de ácidos e bases. Essa é a primeira aula deste tema e nós vamos falar hoje sobre a teoria de arrênios e o equilíbrio ácido-base. É uma aula sobre ácidos e bases, mas vamos ter bastante história da química envolvida também, porque nós vamos passar por vários momentos da história da evolução da ciência. Então, no primeiro momento, para os pesquisadores, os cientistas, os filósofos que existiam antes da teoria de Dalton ser concebida sobre o átomo, não se tinha muito noção de que seria um ácido e que seria uma base. Então tudo era baseado em fatores sensoriais. Então eles imaginavam que os ácidos seriam moléculas que picassem a pele, né? Esse era o termo, eles picam a pele, ou seja, eles corroem a pele, eles causam uma sensação de dor ao entrar em contato com a pele. Então eles imaginavam que os ácidos seriam espécies desse tipo, como se fossem pequenas bolinhas, né? Já próximo da teoria de Dalton ser concebida, eram pequenas bolinhas que tinham esses espinhos aqui que poderiam atacar a pele. E outros elementos, claro, né? Os ácidos, madeira e assim por diante. Já as bases, eles imaginavam como espécies que fossem inteiramente lisas e que deslizassem sobre a pele. Não sei se vocês já tiveram contato com alguma base forte, como por exemplo hidróxido de sódio, soda cáustica. Se ela está levemente úmida, na hora que você pega nela, ela tem essa sensação de estar deslizando. Então, já com a teoria de Dalton estabelecida e depois do boom da descoberta dos elementos, que aconteceu no século XVIII e XIX, veio a primeira teoria que envolve os átomos, né, que é a teoria de Liebig. Ele fez a primeira teoria em 1776, em que ele imaginava que os ácidos seriam os óxidos de enxofre, fósforo e nitrogênio. Isso porque, especialmente em água, estes ácidos têm essa característica que eu mostrei anteriormente dos ácidos. Eles se transformam em uma espécie que corrói a pele, tem a sensação de estar picando a pele. Então, por exemplo, o SO3, trióxido de enxofre, quando você dissolve ele em água, ele se converte em ácido sulfúrico. Na época ele não sabia disso, mas só para mostrar a característica ácida desse óxido. O óxido de enxofre, P2O5 ou P4O10, que tem essas duas formas, ele absorve a água, é um sólido que absorve muita água muito facilmente, e ele absorve e reage com a água. E aí ele vai se converter em ácido fosfórico, H3PO4, que é um ácido também. O óxido de nitrogênio, em água se transforma em ácido nítrico, tá? Este óxido de enxofre e óxido de nitrogênio, por exemplo, são os causadores da chuva ácida. E aí, percebam que para esse cientista, no primeiro momento da sua proposição dos ácidos, ele não inclui o hidrogênio, tá bom? Isso porque o hidrogênio foi descoberto há menos de 10 anos antes dos estudos dele, tá? Então, ele estava muito focado nos óxidos e não adicionou o hidrogênio ao ácido na sua teoria. E para ele, então, a base seriam espécies que conseguissem reagir com esses óxidos. Na época, ele sabia que o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, o hidróxido de cálcio conseguiriam fazer esse efeito. Então, para ele, essas eram substâncias que tinham característica de base. Tá? No segundo momento, já bem depois, lá em 1838, ele agora inclui espécies que contêm hidrogênio na sua forma como espécies ácidas, tá bom? Mas ele ainda não fala que é o hidrogênio que está levando a espécie essa característica ácida. Ele só inclui o hidrogênio na fórmula dos seus ácidos que ele poderia propor, como por exemplo o HCl. E as bases continuam sendo as mesmas de anteriormente, né? São espécies que conseguem reagir com os ácidos. Para arrênios, então, a primeira característica que nós temos que levar em conta é que o sistema tem que estar no meio aquoso. Arrhenius estudou os seus ácidos em água. Então, por isso ele propõe sempre reações em meio aquoso. Como é meio aquoso, nas equações eu não vou colocar o estado físico das soluções como aquosas, tá? Então, para simplificar.
Primeira definição dele é que um ácido é uma espécie que ela vai se ionizar em meio aquoso. Por que a gente fala que ela vai se ionizar? Ela vai se ionizar porque, por exemplo, o HCl, na forma gasosa, sem estar em contato com a água, ele é uma molécula que tem uma ligação covalente entre o hidrogênio e o cloro. Não tem carga aqui, tem dipolos, mas não tem carga. Quando entra em contato com a água, aí sim, o cloro pega esse elétron da ligação e o hidrogênio é liberado na forma de H+. Tá bom? E é esse o H+, que é o foco da teoria de Arrhenius para os ácidos. Então, os ácidos eles vão liberar esse íon H+, tá? Durante as aulas, vocês vão me ver falar muito que o íon H+, ele também é chamado de próton. Por quê? Porque o hidrogênio é um átomo que só tem um próton e um elétron. Na hora que eu formo a espécie H+, eu tiro esse elétron e fica apenas um próton livre, tá bom? Então, muitas vezes vão escutar eu falando próton e está se referindo à espécie H+, devido a isso. Já a definição de base são espécies que liberam íons OH- ao se dissociarem devido ao contato com a água. Então, por exemplo, hidróxido de sódio, soda cáustica, NaOH, é uma espécie que já tem na forma neutra a ligação iônica entre o sódio com carga positiva e o íon OH- com carga negativa. Na hora que ele é solubilizado em água, entra em contato com a água, aí sim quebra essa ligação iônica que já existia entre eles, né? E aí formam-se então as espécies sódio positivo, sódio mais, solubilizado, e OH-, também solubilizado. Então não existe a formação de uma ligação, de uma carga entre a forma inicial e a forma final. Existe apenas a dissociação desses íons que estavam formando ligações iônicas. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que quando eu estiver me referindo ao íon OH-, muitas vezes a gente vai falar o nome hidroxila. Tá? Então, para o H+, eu posso chamá-lo de próton e o H- de hidroxila. Então, aqui tem outros exemplos de ácido. O ácido sulfúrico, que ele tem dois hidrogênios que são liberados, formando dois íons H+ e o íon sulfato. E o ácido acético, que em água ele se ioniza também, libera o íon H+ e forma o íon acetato. Outros exemplos aqui de base, temos hidróxido de cálcio, que na presença de água libera o íon cálcio com carga 2+, e dois íons hidroxila. Ou então o hidróxido de ferro, que em água libera o íon ferro 3+, e 3 hidroxilas. Então, como saber se um ácido é forte ou fraco, se a base é forte ou fraca? Para a teoria de Arrhenius, a gente vai considerar que um ácido é forte quando ele se ioniza completamente. Se eu tenho, por exemplo, 1 mol do composto dissolvido em quantidade de água suficiente, esse 1 mol se ioniza totalmente. Então, o HCl, por exemplo, eu coloco 1 mol dele, eu vou obter 1 mol de H+ e 1 mol de Cl-. Se eu coloco 1 mol de ácido sulfúrico, eu vou obter 2 mols de H+ e 1 mol do íon sulfato, é só 4, 2-. Ácido bromídrico é a mesma coisa, 1 mol de HBr libera 1 mol de H+ e 1 mol de Br-. Esse aqui é o ácido perclórico, na hora que eu coloco ele em água, libera 1 mol de íons H+ e 1 mol de íons perclorato, Cl4-. Alguns exemplos de ácido forte seriam os ácidos de halogênio, HCl, HBr e HI. Da família do halogênio, apenas o ácido do flúor, que é o HF, que não é um ácido forte, em água. Os oxigenados, o ácido sulfúrico, o perclórico, o ácido periódico, que é derivado do íon iodato, ácido nítrico, NO3. Em geral, são aqueles que a diferença entre o número de átomos de hidrogênio e de oxigênio é um número maior do que 2. Os ácidos fracos são aqueles que se ionizam parcialmente, ou seja, é formado um equilíbrio.
não é 100% da espécie que vai se ionizar. E a espécie que já está ionizada, ela pode se recombinar novamente com o H+, e gerar o ácido de partida. Se forma um equilíbrio, então nós temos associada a ele uma constante de equilíbrio, que é o Ka, constante de acidez, que ela é escrita dessa forma. É a concentração dos produtos e a concentração do reagente elevado ao respectivo coeficiente estequiométrico, né? Então aqui vai ser H+, vezes a concentração do íon acetato, dividido pela concentração do ácido acético, quando o equilíbrio é estabelecido. Tá? Então, se eu coloco 1 mol de ácido acético em água, eu tenho que esperar o equilíbrio se estabelecer, e de uma maneira eu tenho que conseguir determinar quantos mols vão se formar de ácido acético, quantos mols vão ser ionizados em H+ e íon acetato. Outro ácido que é fraco em água é o HE, que é o ácido fluorídrico, né? E a constante de acidez é a concentração de H+, vezes de fluoreto, né? Dividido pela concentração de HF no equilíbrio. Outro ácido que é fraco seria aqui o caso da água oxigenada. Ela pode liberar o seu íon H+ e formar essa espécie aqui. Então, a constante de acidez tem este formato. Quanto maior for o valor do Ka, significa que mais H+ está sendo formado e menos ácido na forma não ionizado está presente. Então, se na constante de acidez eu aumento este valor e diminuo este, a fração fica cada vez maior, tá bom? Então, por isso a constante de acidez, quanto maior, mais ácido é o ácido que eu estou analisando. Existem ácidos que são polipróticos, ou seja, eles podem, ao se ionizar, liberar mais de um H+. O ácido sulfúrico é um exemplo, e o ácido, a água oxigenada também é outro exemplo. Ali eu mostrei como é quando a espécie libera um H+. Ela pode liberar até 2 íons H+. E qual é o comportamento dessas espécies? Então aqui eu trouxe, por exemplo, o ácido fosfórico, H3PO4, e ele pode liberar até 3 de seus hidrogênios. Então a primeira ionização, que é quando libera um H+, eu posso escrever a constante de acidez, a Ka1, né? Que vai ser H+ vezes o íon H2PO4, dividido pela concentração de ácido fosfórico não ionizado. Esse valor aqui é 7,5 vezes 10 a menos 3. Para a segunda ionização, o ácido fosfórico já parcialmente ionizado, ele vai perder mais um próton e formar o íon HPO4 2-. E aí eu tenho para ela a segunda constante de ionização, que é 6,2 vezes a menos 8. E eu posso ter uma terceira ionização, e aí eu tenho o Ka3, que tem o valor de 2,1 vezes a menos 12. Ou seja, o ácido fosfórico é mais ácido que a espécie H2PO4-, que por sua vez é mais ácido que a espécie HPO4-2-. Então, é possível perceber que à medida que eu vou tirando um próton, eu vou diminuindo a acidez dos prótons que ficaram ligados ao íon fosfato. Então, por que a acidez está diminuindo a cada desprotonação? Isso porque a carga negativa já está estabelecida. Então, para eu criar uma segunda carga negativa, cria-se uma repulsão dentro da própria espécie. Então, por isso que o ácido fica mais fraco. Então, criar a carga negativa numa espécie que já é negativamente carregada não é interessante para o íon. Além disso, se a gente estiver falando de uma reação ácido-base, é preciso que a base, que no caso vai liberar o íon H-, o íon H- tem que se aproximar dessa espécie, que também já está carregada negativamente. E quanto maior for a carga negativa, mais dificilmente o íon H-, que também tem carga negativa, vai se aproximar. Tá bom? Então, em espécies polipróticas, quanto maior o número de desprotonações que forem feitas, menos ácido vai ser essa espécie. Uma base forte é aquela que consegue se dissociar totalmente. É uma espécie que é altamente solúvel em água e libera 100% dos íons do sólido na água. E, de modo geral, essas espécies de bases fortes na teoria de Arrhenius são aquelas
que são hidróxidos provenientes dos metais alcalinos. Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, de rubídio e por aí vai. Já uma base fraca é aquela que não se solubiliza totalmente em água. Então, uma espécie que tem os íons OH- capazes de ser liberados para a água, mas o composto é pouco solúvel. Então, aí forma-se um equilíbrio. Esse equilíbrio é o equilíbrio do produto de solubilidade, o KPS. O KPS ele é descrito como sendo, então, a equação é a mesma, mas lembra-se, o reagente é um composto no estado sólido, então ele não entra na constante de equilíbrio. Então, o KPS fica sendo apenas a concentração dos íons que são liberados em solução. Como, por exemplo, eu trouxe aqui o hidróxido de cálcio, CaOH2, para cada mol deste composto que é solubilizado, eu libero 1 mol de cálcio e 2 mol de OH-, a concentração de OH- é ao quadrado aqui. No caso da espécie de hidróxido de ferro, é liberado 3 mols de OH- para cada mol do hidróxido. Então, KPS é a concentração de ferro 3 que é liberado na solução, vezes a concentração de OH- ao cubo. Então, já falamos o que é um ácido fraco. Então, nós já falamos o que é um ácido fraco e um ácido forte. Para o ácido forte, a concentração de H+ vai ser exatamente igual àquela de ácido colocado, se for estequiometria 1:1, e se for um ácido que é poliprótico, como o ácido sulfúrico, que libera 2 íons H+ quando é colocado em água, então aí é o dobro da quantidade que nós colocamos. Já para as espécies pouco ácidas, ou seja, os ácidos fracos, essa concentração de H+ não é calculada diretamente. Nós precisamos fazer alguns artifícios. Então, por exemplo, o HF. Na hora que eu coloco o ácido fluorídrico em água, ele vai entrar em equilíbrio. Aí nós vamos fazer o seguinte macete matemático. Eu vou definir como sendo a concentração de ácido que eu coloquei no início como sendo Ca, concentração do ácido. Tá? Quando atinge equilíbrio, veja só, eu vou formar X mols de H+ e X mols de flúor. Tá? Não sei quanto que é. Eu só sei que as duas concentrações têm que ser iguais, porque cada mol de HF libera um de H+ e um de F-. Então, a concentração de H+ e de flúor- tem que ser igual em solução. Então, vou chamar de X. A concentração do HF, na hora que esse equilíbrio é atingido, eu vou falar que é o quê? A concentração do ácido inicial, que é o Ca, menos essa quantidade X que foi formada de H+ e flúor-. Então, aqui eu tirei da concentração inicial de HF a quantidade que foi ionizada. Eu vou utilizar esses valores e colocar na constante de equilíbrio. Então, a constante de equilíbrio está aqui descrita para o ácido fluorídrico e eu vou substituir essas concentrações aqui. Então, eu vou calcular aqui que o Ka vai ficar valendo x² dividido por Ca menos x. E aí eu tenho uma equação de segundo grau que é descrita dessa forma. x2 mais Ka vezes x menos KCa vai ser igual a zero. Aí eu tenho uma condição aqui. Se o ácido é fraco com o Ca, a concentração de ácido que eu coloquei sendo pelo menos 100 vezes o Ka, então vamos supor, se o Ka for 10⁻⁴, se o Ca, a concentração analítica de ácido que eu coloquei no começo, for maior do que 10⁻², qualquer valor, eu posso utilizar essa aproximação que eu vou dizer aqui para vocês qual que é. Se for menor, aí eu tenho que usar a equação de segundo grau, tá bom? Isso tudo eu estou trabalhando com ácidos cuja concentração é maior do que 10⁻⁶, tá bom? Então, nesse caso, se todas as condições forem satisfeitas, eu posso escrever que a concentração de ácido menos o X é praticamente a concentração de ácido inicial. Por quê? Porque o ácido é tão fraquinho que ele vai ionizar muito pouco comparado à concentração de ácido que eu coloquei no início. Tá? Então, eu vou fazer esta aproximação. Eu vou desconsiderar o X na hora que eu subtraio ele do Ca.
Então, a constante de acidez fica sendo assim agora, x² sobre Ca. Então, se eu manipulo a fórmula, eu chego que a x² é KaCa e x é igual a raiz de Ka vezes o Ca. Então, com isso, eu consigo calcular a concentração de H+, para ácidos fracos. Muito cuidado, porque na hora que vocês forem fazer os exercícios para calcular a concentração de H+, de ácidos fracos, ao invés de ser dado o Ka, é muito utilizado o pKa. Toda vez que a gente trabalha com o P na frente, é poder tirar as potências de 10 e ficar mais fácil analisar os números. Tá bom? Então, se for dado o pKa para vocês, lembre-se que o pKa é menos log da concentração, menos log da constante de acidez. Tá bom? Então, vocês precisam calcular o Ka e foi dado o pKa, então vocês façam a operação inversa, né? Que vai ser 10 elevado a menos pKa. Como eu tenho esse negativo aqui na frente, analisando-se o pKa, a ordem de quem é mais ácido e mais básico muda em relação ao Ka. Então, para o pKa, quanto menor for este valor, mais ácido ele é. Tá bom? Simplesmente pelo fato que tem um valor negativo aqui na frente. A mesma matemática pode ser aplicada para as bases fracas. Então, vamos calcular a concentração de OH- para algumas delas. Aqui eu trouxe o exemplo de hidróxido de cálcio, que na hora que o equilíbrio estabelece, forma-se então cálcio 2+ e 2 equivalentes de OH-. E quando eu coloco uma quantidade de hidróxido de cálcio suficiente para atingir o KPS, ou então em excesso, quando o equilíbrio se estabelece, eu posso escrever o seguinte: a quantidade de OH- vai ser formada é 2 vezes a concentração de cálcio que está sendo formada ali. Tá? Então, se eu coloco 1 mol de hidróxido de cálcio e se ele dissolver meio mol, por exemplo, que é uma base fraca, usando valores arbitrários para exemplificar. Então, vai formar meio mol de cálcio 2+, e o dobro, ou seja, 1 mol de OH-. Tá bom? Se eu chamar, então, a concentração de cálcio de X, a de OH- vai ser 2x. Na hora que eu substituo no KPS, fica sendo a concentração de cálcio, que é X, vezes a concentração de OH- ao quadrado. Então, é 2x ao quadrado. Isso aqui vai dar 4x ao quadrado, vezes x, 4x ao cubo. Resolvendo a equação, então, aí eu consigo descobrir a concentração de cálcio. E se eu faço 2 vezes isso, é a concentração de OH-. Para o exemplo do hidróxido de ferro, é a mesma coisa, só que a estequiometria agora muda. É um átomo de ferro para 3 íons OH-. Então, a concentração de OH- é 3 vezes a de ferro. Então, se eu chamo a concentração de ferro de X, vai dar esta equação, e aí vai dar 27x ao quadrado, a quarta potência igual a KPS. Então, eu faço essa raiz, calculo, descubro o valor de X. Né? A concentração de OH- é 3 vezes esse valor. Quando a gente fala de ácidos e bases, nós estamos muito interessados também nas reações que são reações de neutralização, que é quando a gente consome um ácido como a base ou vice-versa. Na teoria de Arrhenius, a neutralização está focada basicamente o quê? No H+ reagindo com o OH-. Na hora que os dois reagem entre si, neutralizam-se e formam água. Os demais íons, o íon associado ao H+ do ácido e o do OH- na base, eles são espectadores durante a reação de neutralização. Então, por isso que eu não coloquei eles aqui. Pode ser qualquer um. Não é importante para a gente. E esses dois, depois eles vão ficar no meio aquoso, e se vocês quiserem recuperar, vai formar um sal. Então, por isso que é dito que uma reação de neutralização de ácido forte com base forte, por exemplo, forma-se um sal e água, né? E como que se comportam os ácidos fortes na presença de diferentes bases? Um ácido forte, então, reage com a base forte, e aí vai formar o sal, no caso aqui, se for HCl com NaOH, duas espécies são fortes, né? Um ácido forte com a base forte, vai formar água, né? Pela reação do OH- com o H+, e forma o sal NaCl como íons espectadores.
Já os ácidos fortes são capazes de reagir com as bases fracas, tá? E aí, à medida que a reação vai acontecendo, desde que esteja respeitada a estequiometria, eu posso consumir toda a base fraca que eu coloquei ali, mesmo que ela não esteja solúvel, tá? Isso porque o ácido, na presença de um ácido forte, eu vou começar a consumir o OH- que é formado pela solubilização da base fraca. Então, à medida que eu vou consumindo o íon H-, a espécie aqui ela vai se solubilizando para manter o equilíbrio e tentar atingir sempre um nível maior de OH-. Sempre que ela libera mais OH-, a espécie ácida, um ácido forte, vem cá e reage com esse íon H- que foi produzido. Então desloca completamente o equilíbrio a ponto de um material que é pouco solúvel, como por exemplo hidróxido de cálcio, se eu colocar a quantidade certa de HCl, por exemplo, eu consigo solubilizar tudo, né, através da reação e formo no final cloreto de cálcio e água apenas. As bases têm mais ou menos o mesmo comportamento. Uma base forte reage com ácido fraco. Se for com ácido forte, já foi o exemplo que eu mostrei anteriormente. Com uma base fraca, ele também consegue deslocar o equilíbrio, né? Então, forma um pouquinho de H+, um pouquinho, por exemplo, de fluoreto. E a espécie básica está totalmente solubilizada ali e vai reagindo com o H+ que vai sendo formado. E vai deslocando o seu equilíbrio até consumir todo HF. Já se eu misturo ou tento reagir um ácido forte com uma base fraca, esse sistema ele vai atingir um novo equilíbrio. Tá? Então, como por exemplo aqui, o HF, na presença de hidróxido de cálcio, forma fluoreto de cálcio e água. Isso aqui fica no equilíbrio. Tá bom? Então, não é totalmente deslocado para um lado nem para o outro. Para a gente poder diferenciar se o meio está ácido ou está básico, a gente pode usar alguns indicadores, que são moléculas que se comportam de maneira diferente em meio ácido ou meio básico. Elas são também muito utilizadas quando a gente está fazendo reações de neutralização, que a gente coloca aos poucos um ácido ou uma base até chegar no ponto de equivalência. E essas espécies elas são boas porque elas dão um indicativo visual para a gente que é preciso parar de adicionar o nosso titulante. Tá bom? Talvez o exemplo mais comum de indicador ácido base seja a fenolftaleína, que ela é incolor em meio ácido e a solução dela fica rosa em meio básico. Então aqui está a estrutura, então acontece nela uma reação, então quando existe a presença de OH- em excesso, existe uma reação química acontecendo ali que confere a cor rosa quando ela está na forma dessa espécie. E é um processo reversível. Se eu coloco H+ ali no meio, essa molécula volta para o estágio inicial e fica incolor. Uma espécie parecida com a fenolftaleína, em questão de estrutura, é o azul de bromotimol. Em meio ácido é uma solução amarela, e em meio básico é uma solução azul escura. E ela é muito utilizada em aquarismo, porque ela muda de coloração, variando-se do tom de amarelo, passando para amarelo esverdeado, depois verde, um azul, esverdeado, depois azul. Então tem várias tonalidades que são mais facilmente distinguidas, próximo do pH da água neutra. Tá? Então por isso que ela é bastante utilizada em aquarismo, que tem o pH ali sempre próximo da água neutra, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Tá bom? Então é isso, essa foi a primeira aula de ácidos e bases. E na próxima aula nós vamos continuar falando agora no caso da teoria de Bronsted-Lowry. Então, até lá, gente.